Ubuntu, termo africano que significa não posso estar bem se o outro também não estiver. Em 2015, a Assembleia Geral da ONU se reuniu e foram tiradas 17 metas para alcançar a prosperidade e o bem-estar de toda a humanidade até 2030. Mas será que a ONU vem cumprindo seu papel de ser um parlamento que luta pela prosperidade mundial? E o mais importante, que mundo queremos? Solta a vinheta. Olá, eu sou o Regis e está começando agora o 4V Opinião. No programa de hoje vamos fazer uma análise da última Assembleia Geral da ONU e também discutir um pouco sobre a conferência que houve agora, em abril, na última semana de abril, de 22 a 25 de abril, sobre a conferência que tratou as questões de Paris, o Tratado de Paris, onde os líderes mundiais foram assinar, e, quiçá, falar um pouquinho sobre a questão da Dilma nessa conferência. E para o programa de hoje temos o Gunther Alexander da presença e Nicolas, documentarista do México, está aqui com a gente, fez um documentário Costa Chica. Isso. Então, pelas regras do programa, 1 minuto para as considerações iniciais de cada convidado. Um minutinho se fala sobre isso. Bom, então, como você sabe, é a primeira reunião que a ONU tem com os mandatários de muitos países, especialmente Latinoamérica, com a problemática do tráfico de drogas, também da política contra essa problemática do tráfico, mas também da questão social, da legalização. Muitas políticas que foram feitas nos anos 70 pelo governo de Nixon, em 72, então já tem praticamente mais de 40 anos que essa política fica no mundo inteiro, Então, é uma problemática complicada porque também tem problemas aí com os governos, por exemplo, os governos locais, por exemplo, da Colômbia, do México e de outros países que estão envolvidos nesse conflito, Um minuto. Vamos lá. Falar da ONU. Falar da ONU não é fácil, a Organização das Nações Unidas, Bom, esse encontro especificamente foi para assinar esse acordo, que é um acordo contra o aquecimento global, mas, como sempre, quando se reúne gente de tantos países, se forma uma espécie de assembleia, vamos dizer assim também, e acaba se tratando vários temas. O que chama atenção, a primeira coisa que chama atenção foram 3 presidentes, da Colômbia, do Peru e da Bolívia, anunciando fracasso na forma de combate às drogas que tem sido feito desde os anos 70 até hoje, pelos Estados Unidos, a chamada guerra contra as drogas. Então, meio que eles anunciaram esse fracasso e estão propondo novas formas mais humanas. Chama atenção o fato de não terem falado nada sobre o desarmamento nuclear, que é um tema importantíssimo. E chama atenção também um pouco a expectativa que tinha a mídia aqui, que a Dilma ia falar contra o golpe, chegou lá, não falou contra o golpe, falou outras coisas. Acho que esses temas, não que não daria fazer programas inteiros sobre o que foi falado lá, mas esses 3 temas acho que é legal falar hoje. Então agora a gente vai ter um insertzinho que a nossa produção preparou de 1 minuto. Bom, a ONU acho que tem muita coisa para falar. A gente pode começar essa primeira rodada, essa segunda volta do programa, falar um pouquinho da questão do combate às drogas, que a ONU vem mudando esse viés, em vez de ser uma questão criminal, ser algo mais de saúde pública. Então acho que o Nicolas pode começar. Sim, bom, como eu estava falando, que essa problemática já tem mais de 40 anos que ela está no debate público, que é precisamente essa maneira de ver um combate, mas é um combate contra quem exatamente? É um combate contra a sociedade ou é um combate contra
essas organizações criminais, né, assim, fortes, que também tem uma coisa aí, bom, em alguns governos, por exemplo, o governo no México, aí tem um problema bem forte que é a corrupção que existe, né, das instituições. Então, que também, por exemplo, tem muitos exemplos das instituições políticas, mesmo que elas estão ganhando dinheiro com o narcotráfico, né, diretamente, não tem. Então, no México isso já tem já mais de 10 anos que isso começou, essa guerra contra as drogas com o plano Mérida, né? A iniciativa Mérida, que foi muito controvertida, porque tinha muitos interesses da classe política com o controle do tráfico de drogas, coisa que também, por exemplo, na Colômbia aconteceu, né, nos anos 90. Então, nos anos 90, a Colômbia foi realmente um campo de guerra, assim, para um pouco para fazer prova dessa política da proibição também de procurar esses cárteles criminais que eles começaram a lucrar com o tráfico de drogas, né? Mas eles não estão um questionamento, né, de onde é que exatamente o consumo está acontecendo. Então, realmente o consumo principal no mundo, ele vem dos Estados Unidos, né? O Chapo tá preso ou não tá? Porque perto do Chapo, Pablo Escobar fica pequeno, né? Tá preso o Chapo? Bom, como você viu, também é um problema aí, né? Que aí, por exemplo, esse tipo de cultura, né? A cultura do narcotráfico em países como no México e na Colômbia, né? Que é muito forte, com esses personagens assim praticamente legendários, assim, que eles podem escapar da prisão. Pro folclore nacional. É um folclore nacional, né? E, por exemplo, o Pablo Escobar também, ele foi mesmo canonizado, não? Assim, pelo povo mesmo, né? Em Medellín. Chegar o Papa capaz de beijar a mão do cara. Exatamente. Então você imagina aí esse tipo, né, de cultura. Por exemplo, no México também tem aí um santo aí, que é um santo patrono dos narcotraficantes, que ele se chama Malverde, né? Então, como se chama o santo dos traficantes? Malverde. Malverde? Isso. Então, Malverde. Malverde. É o santo palmeirense. Então, Malverde, ele é realmente um santo. Mano ou mal? Não, do mal, né? Malverde. Malverde. Então, Malverde. ele é realmente assim o santo patrono dos narcotraficantes e dos criminais muitas vezes, né? Mas então essa cultura que está em torno do narcotráfico e que muitas vezes é isso, né? Assim, é realmente uma uma cultura. Não somente estou falando na cultura assim do crime e todas as coisas, né? Também tem questões religiosas mesmo, né? Por exemplo, agora tem muitas coisas com a santeria, outras coisas, muitos aspectos. A música também, o narcocorrido, que é um tipo de música que narcocorrido, que é um tipo de música que ela é muito popular agora. Com hoje. Funk aqui? É parecido com o quê? É um pouco como o funk, tem as mesmas temáticas, né? Assim, do crime. Lá no México tá na moda agora, narcocorrido. É narcocorrido, sim. Então, o que acontece com esse tipo de coisas, né? Também na Colômbia. Eu acho que a Colômbia foi realmente o primeiro lugar onde o Estado e o povo. Bom, aí você tem uma divisão bem forte entre o Estado e o povo, que muita gente achava que Pablo Escobar era um héroe, né? Que é realmente tipo um Robin Hood, né? Agora, tem um ponto só que eu queria frisar bem, né? Tem alguns livros que estão saindo já a esse respeito, estão rastreando algumas conexões meio curiosas, onde
o lucro, de boa parte do lucro advindo das drogas, quase sempre financia alguns exércitos paramilitares dos Estados Unidos em regiões onde os Estados Unidos não poderia ter dinheiro, digamos, oficial do Estado, né, do próprio Estado deles, para financiar certas guerras, digamos, não oficiais, né? Então, existem já várias denúncias nesse sentido que essa guerra contra as drogas nada mais é também que uma forma que os Estados Unidos criou para financiar algumas tropas ilegais, para financiar principalmente o armamento e tropas, pequenas tropas em algumas regiões do planeta aí, né? É um tema para dar umas voltas, porque me parece que essa guerra ao combate às drogas nunca foi até hoje concluída, por um lado pela questão da cultura, mas por outro dos lugares e tal que resiste, mas por outro lado porque também nunca teve um interesse real de acabar com isso. Você ia mudando isso de lugar, né? Você ia do Chile, mudou para Colômbia, mudou para não sei o quê, agora está no México, amanhã vai saber aonde, né? Me parece que não existe um interesse real por parte do Império, por assim dizer, né? Império norte-americano, de realmente acabar com as drogas. Existe como de usar isso para certos fins políticos ou militares. É uma interpretação aí. Eu interpreto como uma outra conotação, assim, né? Acho que também se sair matando, prendendo e sempre vai vir outro lugar, porque tem a referência o lucro, o dinheiro, as coisas. Que nem você vai num bairro pobre aqui de São Paulo, ou a referência que o menino tem é o traficante que tá andando com a moto 1100, tá pegando a menina mais bonitinha e tá andando com o dinheiro e tem um revólver prateado. Então ele acaba tendo essa referência. Como você colocou, a hora que você estava falando lá da questão do narcotráfico no México, eu estava pensando como o PCC aqui no Brasil que vem assumindo esse papel de Estado também. Né? O PCC ele está um Estado paralelo. Então, quer dizer, essa questão do narcotráfico tal, ou do tráfico, eles acabam assumindo. Então, o PCC ele dá segurança, ele dá educação, ele dá cultura, ele dá lazer, ele dá remédio. Então, quer dizer, acaba assumindo esse papel e as pessoas vão apoiar. Entendeu? Por que eu não apoiaria pessoas que estão me dando isso? Se eu não for contra eles, não vai acontecer nada comigo. Então, acho que mudando, aí pegando a questão da ONU, que pensa essa parte mais macro, mais mundial, você mudar o viés, ao invés de ser criminal, ser uma questão de saúde pública, para imaginar já é um avanço. Pequeno, mas já é um avanço. Né? Então, acho que começar a mudar isso. E aí a gente teve há pouco tempo, ano passado, a gente teve no Uruguai, onde eles legalizaram a cannabis, né? Legalizaram a maconha. Pelo que eles falaram lá pra gente na roda de conversa que teve, começou a diminuir a violência lá. Então, quer dizer, é um fato a gente pensar. Então, por que não legalizar aqui no Brasil? Não sei, aí é uma outra discussão. A gente pode fazer um programa só sobre a legalização. Mas voltando à ONU, né, na última Assembleia, eles tiraram 17 metas. Eu peguei 5 aqui, né? Erradicação da pobreza, fome, miséria, agricultura sustentável, igualdade de gênero, energia limpa e acessível, redução das desigualdades. Será que a ONU, aí eu passo a pergunta para vocês, será que a ONU está assumindo realmente esse papel de parlamento mundial, de representar a população mundial, representar os países? Ou ainda é algo que é controlado pelos 5 membros vitalícios? Né? Então, será que não são controlados por isso? Né, na pesquisa de pauta lá que a gente viu, os 5 membros que tem lá são os que mais exportam armas. Será então que eles estão preocupados com o desarmamento? Então aí eu passo a bola para vocês agora nessa discussão e a gente pode retomar depois. Sim, bom, eu acho que exatamente um pouco a mesma temática, não? Que também tem o problema, eu acho também dessa discussão na ONU do desarmamento, também da legalização das drogas, é que concretamente não tem um plano exatamente feito para combater esse tipo de problemáticas, né? Por exemplo, com a temática das drogas, finalmente isso acabou em uma coisa um pouco mais filosófica, né? De que o combate foi depois de 40 anos foi falido, né? Então, também a mesma coisa para as energias, né? A COP21 aí em Paris, por exemplo, não? Que, bom, é outro tipo de reunião aí dos países, mas que também nós estamos discutindo aí do que acontece com o câmbio climático,
E então, o problema eu acho também é que não tem uma solução mais prática das coisas, que é realmente uma discussão mais mas as políticas não deixam que esse tipo de problemáticas sejam realmente, como dizer, atacadas, né? Assim. Se pegar, por exemplo, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, aí foi assinado nos anos 70, igual assinaram agora esse tratado para reduzir o aquecimento global, que foi isso que eles foram assinar agora, que é o chamado Tratado de Paris. Era uma coisa interessantíssima, né? Você tinha ali uma pauta que os primeiros a não seguir isso foi a OTAN e os Estados Unidos. A OTAN é a chamada Aliança do Norte, né? Junta todos os países do norte da Europa, mas Estados Unidos foram os primeiros a não seguir o desarme que se havia combinado, que ia ser progressivo e proporcional. Ou seja, você desarma um pouquinho o seu país, eu desarmo um pouquinho o meu, e assim a gente evita uma guerra nuclear que vai exterminar a humanidade. Né? Isso foi nos anos 70. Pô, a gente está em 2016. Nessas últimas reuniões de 2015 e nessa aqui mal foi falado. Em 2015 ainda foi falado um pouco. O Ban Ki-moon estava ainda até meio reclamando, falou, pô, mas né, a gente mal consegue conversar, os líderes não conseguem se pôr de acordo. Nem os líderes dos 5 países do Conselho de Segurança conseguem se pôr de acordo. Então a gente vive um momento perigosíssimo, porque hoje as armas são muito mais desenvolvidas que naquela época. As armas de hidrogênio são, sei lá, 50 vezes, sei quantas vezes mais poderosas que as nucleares que detonaram no Japão, e simplesmente é um tema que o pessoal não fala, né? Por baixo dos panos, esses mesmos países, Estados Unidos e a Europa como um todo, adquiriu a estratégia de sair da crise econômica vendendo armas, sobretudo para a África e para o Oriente Médio. Por isso é que está tendo também toda essa crise de refugiados, porque eles precisavam fabricar alguma guerra para poder desovar essas armas. Então a Europa, nesse sentido, copiou os Estados Unidos, que sempre, historicamente, saiu das crises econômicas vendendo armas, né? E agora a Europa está indo pelo mesmo caminho. Que desastre, que antes a Europa ia por outros caminhos, agora está seguindo o caminho dos Estados Unidos. Enfim, tem muitos temas, né? Mas eu acho que outro ponto que eu queria ressaltar que chama atenção, sempre que você começa a fazer uma pesquisa e ver uma análise sobre o que foi discutido na reunião da ONU, o que mais sai, tudo bem, combate à pobreza, combate à desigualdade social e as questões ecológicas, são muito importantes. Mas você não vê nada sobre combate às guerras, nada sobre desarmamento, que são coisas também, grande parte dos problemas sociais vem daí, né? Dessas guerras. Mas será porque eles não acreditam que diminuindo a pobreza, diminuindo a desigualdade, consequentemente vai diminuir as guerras, vai diminuir as coisas? Mas combater a pobreza vendendo arma, por exemplo? Porque eu preciso gerar caixa para o meu país, para dar a bolsa família, bolsa disso, bolsa daquilo. Cada país tem seus programas de ajuda aos mais necessitados. Mas como é que eu faço caixa agora se o país tem crise? Vendendo arma. Entendeu? E isso não é falado em nenhum lugar. Por exemplo, agora no governo da Dilma nunca se vendeu tantas armas para a África como agora. E não foi PSDB, foi PT. Vendendo arma. Assim como o negócio da lei antiterrorismo. Ou seja, tem muitas contradições aí que são perigosas, eu acho. Então, lógico, uma coisa não exclui a outra. Combater a pobreza é tão importante como fazer a questão do desarmamento. E não é só desarmar a população local, armamento pequeno. Também desarmar as nações com os armamentos pesados, principalmente armamento nuclear, né? Que aí a gente já está falando de uma coisa muito absurda. Mas, enfim, é só esse ponto. Mas será, agora eu venho com outra questão, assim. Será que os grandes banqueiros internacionais, as grandes empresas, os grandes especuladores, as grandes indústrias que pegam o seu lucro depois de investir na empresa, vão investir no mercado especulativo, será que para eles seria bom acabar com as guerras? Ou acabar com a pobreza, erradicar a fome, essas coisas? Né? Ou como os governantes dos países, pode ser dos países ricos ou dos em desenvolvimento, que políticas eles poderiam fazer para mudar isso? Né? Que nem eu discordo com você, acho que tem solução sim, acho que a solução também vem no meio político, vem, né, nessa busca, mas a gente também tem que começar a pensar que tipos de políticos a gente quer e que enfrente isso daí. Né? Que chega assim, uma empresa faturou R$1 bilhão, foi lá o lucro, pegou o lucro da empresa, já investiu na empresa, sobrou 500 milhões, em vez de investir no mercado especulativo, eu me investi no tratamento de viciados, eu me investi na produção de alimentos, em novas tecnologias.
Entendeu? Então, só que isso é vontade política também. Não é só vontade do empresário, né? Sim, eu concordo com você com isso, que sim, tem aí também um problema político, né? Assim, que também é uma questão na consciência política da sociedade civil, por exemplo. Né? Isso também é importante, eu acho. É bem importante mesmo, porque, bom, além disso, também acho que, que também realmente a sociedade civil tem que pensar em coisas, em soluções realmente práticas também. Por quê? Porque eu acho também que por exemplo, muitas vezes a- essas proposições elas ficam realmente no meio político e que depois não tem realmente uma solução prática. Então, por exemplo, o que aconteceu, por exemplo, no Uruguai, por exemplo, com a legalização das drogas e com realmente umas políticas muito mais perto do humanismo, realmente, né? Das questões humanas, sociais, políticas também da saúde, muitas coisas desse tipo, também uma poesia muito mais bom, também é muito mais tranquila num país como o Uruguai, que tem 11 milhões de habitantes e que é territorialmente minúsculo em comparação às democracias que tem aqui na Latinoamérica, né? Mas, mas eu acho que realmente países como o Uruguai, né? Outros países também, por exemplo, Costa Rica, né? Costa Rica é um país no Centro-América, uma das regiões onde mais problemáticas tem com a questão do tráfico de drogas, tráfico de armas, guerra civil, por exemplo, no Guatemala, no Salvador, realmente uma região onde a Costa Rica ela fica aí completamente uma singularidade realmente dessa região, né? Então, por exemplo, a Costa Rica não tem que eles não tem um exército, né? Eles não têm, né, também políticas de repressão, assim, direitos contra os traficantes de drogas, assim, né? É mais uma questão de prevenção também, questões ecológicas também, não? Eles têm uma política de proteção da natureza e coisas assim, né? Então, por exemplo, tem esses países que realmente eu acho que bem pequenos, né? Mas que eu acho que eles dão um exemplo aos outros países que mesmo se muitas vezes eles acham que não que é complicado porque não tipo não, depois fazer isso não na de maneira macro, né? Assim é diferente, né? E agora, só para encerrar o programa, que a gente tem pouquinho tempo, falar um pouco da questão da Dilma, né? Da fala dela lá na ONU. Se você quiser começar, o que você achou, o que você poderia dizer, qual que é a sua opinião? Eu acho que eu esperava mais, né? Eu esperava que ela falasse, tá tendo um golpe parlamentar, judicial, estão me atacando. Não, ela... Dizem que vazou, né? Algumas pessoas vazaram o discurso dela. Alguém conseguiu ter acesso, não sabe como. Você vê a espionagem. E aí isso chegou aos ouvidos dela, ela ficou meio assim e mudou o discurso dela. Alguns veículos falaram isso, porque tinha vários veículos já noticiando que ela ia falar antes dela falar. Então acho que foi também uma espécie de birra contra a Globo e outros que já saíram falando o que ela ia dizer. Então, pô, não vou falar o que esses caras acabaram de anunciar no Jornal Nacional, ou sei lá que outro jornal, que eu vou falar, não sei o que, né? O pessoal já tava criticando que ela ia falar antes dela falar. Não sei, talvez eu falaria do mesmo jeito se fosse ela, mas depois teve uma como chama, coletiva de imprensa, né, depois da Assembleia da ONU, que aí sim parece que ela falou de golpe e tal. Mas no discurso da ONU em si ela não falou, ela preferiu manter a pauta da questão do aquecimento global e umas outros temas, e ela fez alguma menção, ela agradeceu quem estava prestando solidariedade para ela, outros líderes aí de outros países, e comentou que o Brasil vive uma pujante democracia, que o povo não vai aceitar retrocesso, alguma coisa assim. Acho que ela, sei lá, ela fez o que ela podia fazer, assim, né? Mas não... E chama a atenção que lá também foi atrás dela o pessoal do Mídia Ninja e o pessoal do MBL, né? Eles foram até lá e teve umas manifestações em Nova York, lá o pessoal do Brasil Livre, teve uns vídeos aí circulando. Mas não... Eu diria que não sei se isso vai ter algum grande impacto. Tem uma opinião, né, internacional, mas na prática algum impacto no curso do que está correndo impeachment, acho que não vai influenciar em nada, não.
Então agora a gente já finalizando o nosso programa, cada veículo vai ter 1 minuto para finalizar, tá bom? E aí a gente... Bom, eu acho que para finalizar é interessante de pensar um pouco, né, nesse tipo de coisa como um organismo como a ONU, né, que assim ele tem praticamente a última palavra, né, em muitas questões a nível mundial, né. Então eu acho que aí dá para fazer uma reflexão exatamente como é que a a sociedade civil mundial, né, não na questão das nações, mas mundial, ela tem que se reapropriar desse espaço um pouco, finalmente, porque também eu acho que aí é complicado, né? Hoje em dia, eu acho que, por exemplo, a internet já dá para falar assim de um pouco de uma mundialização, mas desse tipo de democracia mundial, né? Que normalmente a ONU tem que ser, né? Eu acho que se a ONU realmente quer se transformar no parlamento dos povos, deveria também ter condição de sair um pouco só de Nova York, se reunir, ter outros pontos, né? Não fosse só aí. Tudo bem que tem questões de infraestrutura, de segurança, um monte de coisa, mas existem outros pontos no planeta que teriam plenas condições de organizar algo parecido. Seria interessante, eu acho, porque fica uma coisa, o parlamento dos povos, mas está na sede do capitalismo, que é Nova York, não é nem em Washington, é Nova York, então meio bizarro. Chama atenção de novo essa coisa da mídia, que a mídia às vezes fala muito só de certos pontos e meio que apaga outros pontos, né, principalmente pontos relacionados à guerra e ao desarmamento. Você não ouve isso, só fala de meio ambiente, só fala de combate à fome, que é importante também, mas evita falar desses outros pontos. E tem uma última questão que a gente acredita, que é o seguinte: se a ONU realmente quer se tornar o parlamento mundial dos povos e tal, deveria exigir 5 pontos que a gente considera desde o Mundo Sem Guerras, que é uma organização que combate as guerras, né? Desarmamento nuclear em nível mundial, esse é o primeiro ponto. Retirada imediata das tropas invasoras dos territórios ocupados, tá? Redução progressiva e proporcional do armamento convencional dentro de cada território. Assinatura de tratados de não agressão entre países. E a renúncia dos governos a utilizar as guerras como meio para resolver conflitos. Então, esses 5 pontos, a gente considera que sem, digamos, a paz mundial nesse nível, você não consegue organizar um parlamento mundial, porque se está todo mundo em guerra, e todo mundo com medo de todo mundo, ou como em 2015, né, que você vê lá o Putin da Rússia, o Obama nos Estados Unidos, meio que em vez de falar desarmamento, um ficar ameaçando o outro no plenário da ONU, é meio patético, né, porque mostra o grau de violência e de perigo crescente que a humanidade está vivendo hoje. Então isso eu acho que é legal denunciar e advertir aí as mudanças que a gente precisa. Só para finalizar, acho que a gente tem que começar a compreender qual que é o papel da ONU, assim como vocês colocaram, cobrar mais da ONU também, cobrar essa mundialização, cobrar essa participação, cobrar tudo, né? Se a ONU é essa organização que reúne as nações, então começar a cobrar enquanto nação, cobrar dos nossos governantes, né? O que vai ser discutido, então a gente levar e ampliar essa discussão. Bom, no programa de hoje a gente está chegando ao fim, a gente falou um pouquinho analisamos, né, um pouco sobre a última reunião da ONU, a última Assembleia Geral. Tentamos falar do combate às drogas e do governo Dilma, né, a fala da Dilma na última conferência. Se você gostou, compartilha, comenta, deixa sugestão, dá ideias para a gente ir melhorando, né, dá um like aí e até a próxima. Todo poder para o povo. Tchau.